Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre as mães, é a primeira vez que eu faço isso, então tenham paciência, tá? Porque tudo tem uma primeira vez, né? As primeiras vezes, às vezes, é meio diferente, né? Porque Deus fez as mães? Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Pode parecer meio óbvio, mas eu acho que ao longo do estudo vocês vão ver que não é tão óbvio assim. A gente pensa às vezes, é óbvio, é por isso, é por aquilo, mas eu espero surpreender vocês com algumas coisas. Mas eu lembro que alguns anos atrás eu fui viajar e na volta eu trouxe um quadrinho para minha mãe que falava assim: Deus fez as mães porque não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lembra desse quadro, mãe? É uma heresia, né? Na verdade é uma heresia. Ele é bonitinho, mas é uma heresia, porque Deus pode sim estar em todos os lugares ao mesmo tempo e as mães não. Mas a ideia do quadrinho é boa, a ideia é dizer que as mães estão lá para ajudar a Deus no seu trabalho, na sua missão. E eu creio que nesse sentido ele é certo, por mais herege que possa ser a ideia de que Deus não possa estar em todos os lugares, porque de fato Ele pode, né? E o fato que o quadrinho acerta também é que as mães são essenciais e para nós cristãos a Bíblia deixa claro que o nosso papel como filhos é respeitá-las, é cuidar delas, é amá-las, né? Então lá em Efésios, Paulo ele faz uma citação de um texto originalmente de Deuteronômio e ele fala: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo, honra o teu pai e tua mãe. Parênteses, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra, né? Então, aliás, cadê os nossos jovens? Ô meninos, venham sentar, por que vocês estão aí? Thomas, chama teus amigos aí, essa mensagem é para vocês também, pode vir. Volta. Estão achando que vão fugir? Cadê a turma? Cadê o time? Pode sentar, vem. Aqui é assim, viu gente, pega no laço. Pode vir. Tem mais algum aí? Carlão, aproveita, tem mais algum jovem perdido aí? Cadê o Tiaguinho? O Tiaguinho está ali com o pai dele. Aí, beleza, tá vendo? Isso aí. Procura a molecada aí, né? Porque vocês têm que ver esse versículo, viu, Thomas? Olha aí, ó, tem que decorar esse aí, né? Cadê o time? Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. A segunda parte aí eu deixei de fora, né? Porque não é o tema hoje, mas a segunda parte fala assim: pais, não irriteis os vossos filhos, tá? Mas outro dia a gente fala sobre isso, sobre o pai que irrita o filho. Então hoje vamos falar sobre obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Então ele deixa claro, é o pai e a mãe, nós devemos honrar ambos, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, nós vamos honrar as nossas mães, falando um pouquinho sobre por que Deus as instituiu, por que Deus as estabeleceu como mães. E talvez algumas coisas que eu vá falar aqui traga à tona alguns sentimentos bons, sentimentos ruins, talvez traga algumas alegrias, talvez traga algumas tristezas, talvez algumas raivas, talvez algumas culpas, né? Então eu peço que vocês continuem comigo até o final, porque quem sabe ao final a gente consiga entender um pouquinho melhor e ter um pouquinho mais de clareza sobre a importância de termos e de sermos mães. Para as mulheres, é claro, né? Como disse o Fabrício, seria meio estranho eu ter algo dentro de mim, né? Coisa tipo alien, né? Assim, meio esquisito. Então, quem sabe afinal a gente entenda melhor, a gente tenha mais clareza do valor, da importância da maternidade, né? Seja do ter uma mãe ou do ser uma mãe. Então, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre atributos, sobre porquês, sobre valores e o que uma mãe faz, o que uma mãe deixa. Até pensei em fazer uma atividade com as crianças, pedir para cada criança escrever para que serve a mamãe e tal. Ia ser interessante, né? Mas, não, vamos focar um pouquinho melhor, vamos falar do básico. Então eu selecionei apenas 4 situações, 4 porquês. E quem sabe esses 4 vão nos ajudar a entender um pouco melhor. Aí você pode falar, mas só 4? Não. Ao final você me diz se é só 4 ou não, tá bom? Eu acho que não é só 4, porque eu acho que vocês vão, como eu, quando comecei a pensar e estudar
vão se admirar com algumas coisas. Então, nós vamos falar duas questões que são mais fisiológicas, que são mais naturais, e duas questões que são mais sobrenaturais, que são mais espirituais. Tá? Então, vamos começar pelo mais óbvio, pelo mais básico. Deus criou as mães para que tivéssemos vida. Tá? Tem nenhuma criança no ambiente? Não? Tudo bem? Tampa os ouvidinhos aí, criancinhas, né? Mas você não saiu, você não veio pela cegonha, tá bom? Então, não sei se você sabe, né? Mas você foi nascido de uma mulher que literalmente te carregou na barriga por alguns meses, alguns 9, outros foram mais apressadinhos, nasceram com 6, 7 meses, enfim, né? E então você foi gerado pela sua mãe. Então, o primeiro papel, e o papel mais óbvio de uma mãe, é de gerar vida, tá? E é bacana que quando você vê lá em Gênesis, Adão dando nome para a sua mulher, que não sei se você sabe, foi Adão que batizou Eva, ele diz, Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Eva em hebraico significa Havá, que significa vida. Então, Eva se chama vida, por quê? Porque ela vai ser a doadora da vida, ela seria a mãe de toda a humanidade, ela é a primeira mãe. E é óbvio que nenhum de nós estaria aqui sem uma mãe. Então você pode até falar, não sou mãe, mas eu sou filho. Tem que ser filho, não tem como, alguém aqui nasceu de proveta? Né? Mesmo que fosse da proveta, precisou de uma barriga para te fazer crescer. Você pode ter até sido geradinho ali, como é que fala? Não, fecundado, né, numa proveta, mas você precisou de alguém para te nutrir, para te permitir crescer e para eventualmente te fazer nascer, né? Então essa é o primeiro papel, mas isso hoje é triste porque é muito banalizado, né? A gravidez e o nascimento e a gestação, ela é muito banalizada, e principalmente porque acidentes acontecem e mulheres engravidam sem querer, daí elas se desesperam, daí querem terminar essa gravidez e procuram um aborto, e elas querem ter o direito de abortar. E isso é terrível. Terrível, porque além da questão fisiológica, a questão da morte em si, de você, de repente, na minha opinião, você está matando uma criança, você está ferindo uma criança, tem uma questão espiritual muito séria, que se você pensar um pouquinho, a gravidez e a concepção é algo profundamente divino, é algo de Deus, porque naquele momento você está gerando vida, você está gerando uma vida dentro de você. E o Fabrício falou, e eu concordo com ele, isso me dá uma certa inveja. Eu falo, puxa vida, é muito legal isso é fantástico, a mulher é capaz de gerar vida. E aí eu não entendo esses movimentos, esses ativistas que querem dizer que a mulher vai ser especial quando ela for igual ao homem. Eu falo, meu Deus do céu, isso é uma tremenda burrice, porque vocês mulheres já são especiais, vocês são lindas, são graciosas, são cheirosas e geram vida. Aí quer ser igual a um brucutu desse, fala, pelo amor de Deus, se liga, acorda. Você imagina, Celise vai querer ser igual ao Gilmar, pelo amor de Deus, fala sério, né? E aí as mulheres de repente começam a abrir mão daquilo que elas têm de mais especial, porque queremos direitos iguais. Tá, então eu quero o direito de engravidar também, e aí? Né? A mulher quer ter o direito de não engravidar. Ué, mas o homem não pode ter o direito de engravidar. Então eu fico triste quando eu vejo isso, porque eu vejo que são pessoas que não compreendem o significado, o valor de você conseguir gerar vida. É algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo divino. Aí alguém vai dizer, mas o homem participa do processo. Participa por alguns minutos, em alguns casos por alguns segundos, né? Você coloca a sementinha, mas depois é a sua mulher que faz todo o trabalho. É ela que literalmente carrega o peso daquele bebê e vai nutri-lo e vai fazê-lo crescer e nascer. E para mim, essa coisa toda que acontece aí fora, desse movimento de direito do meu corpo, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero, e essa coisa do aborto, para mim, gente, isso é um ataque do inimigo sobre a família.
Isso é o diabo atacando a família. E muita igreja não está percebendo isso, e ao invés de fazer a luta aqui em cima, está fazendo a luta aqui embaixo, e está lutando contra o ativismo, e está esquecendo que a nossa luta não é contra o corpo, não é contra o sangue. A nossa luta é nos reinos espirituais. E nós deveríamos estar lutando nesse nível. E aí essas mulheres enganadas, são levadas por ideologias vazias, a abrir mão do que elas têm de melhor, do que tem de mais especial, que é a capacidade de ser mãe, capacidade de trazer vida. Isso para mim é assim, não tem preço, né? Então esse é o primeiro papel da mulher, é o mais óbvio, é dar à luz, é gerar vida, mas não para aí, não fica só na concepção, na gravidez ou no nascimento. Deus criou também as mulheres para nos levar a crescer. E aí, você nasceu, agora você é um bebezinho. Deixa que ele se vira. É assim que as mães fazem? Não, elas vão pegar aquele bebezinho, ela vai cuidar daquele bebezinho, o bebezinho vem para cá, bebezinho para cá. E eis que a sua vida, conta aí, quando o seu primeiro filho nasceu, sua vida mudou ou não? Mudou, porque tudo gira em torno daquela criaturinha, né? Não é? Tudo gira em torno dela. Você não vai mais sair, você não vai mais no cinema, você não viaja mais. Ou se viaja, leva aquela mudança. Aí o pai fala, vamos ter que comprar outro carro, porque o nosso carro já não dá mais para carregar essa tralha. Porque só o carrinho do bebê ocupa o porta-mala inteiro. Né? Não vou nem falar das contas. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas é assim, vou arrumar mais um emprego. Né? O pai já tinha um emprego, tem que ter 2. Porque cada filho que nasce. Mas é papel da mãe, o trabalho da mãe, continuar a cuidar, alimentar, proteger, educar, fazer crescer. E vocês poderiam acrescentar aí um número enorme de coisas, né? Divertir, acalmar. Então ela pega aquela criancinha que não quer dormir à noite, ela vai lá, acalma a criancinha, né? Ela alimenta, ela faz a papinha, e ela faz aquela papinha de mandioquinha salsa, que é uma delícia, né? Outro dia ela faz uma papinha de chicória, que é horrível, né? E aí vai crescendo. E há muitas histórias na Bíblia que falam das mulheres, mas em Lucas há uma muito especial, que é quando Jesus fica para trás. Vocês já ouviram essa história? A família de Jesus vai passar a Páscoa em Jerusalém e eles vão embora. Eles andavam em caravana, né? Então eles estão numa caravana e eles vão embora e acham que Jesus está lá no meio da caravana. Alguém aqui já esqueceu o filho na igreja, gente? Eu já, tá? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma vez a gente estava lá na capela e estava tendo uma programação à noite, eu fui embora e também assim, a gente andava em caravana, né? Sempre aquela caravana, todo mundo ia para o mesmo lugar. Acabava o culto, todo mundo ia junto para o mesmo lugar. Aí saiu aquela caravana, eu fiquei por último, tranquei tudo, liguei o alarme e saí. Cheguei em casa, a caravana já tinha chegado em casa. Aí a Carla olha para mim e fala, cadê o Victor? Deu, que Victor? Cadê o Victor? Ué, ele não está aqui? Não chegou com a caravana? Não chegou. Aí liga para um, liga para o outro, cadê ele? Aí eu lembrei que naquela semana ele tinha ganho um celular, né? Aí liga para o Victor no celular, daí o Victor acorda. Alô? Falei, filho, onde você está? Não sei, está tudo escuro aqui. Aí fica onde você está, não levanta que o alarme vai disparar, fica aí, estou voltando. Ele estava dormindo num dos bancos lá do fundo. Aí quando eu dei aquela olhada geral assim, não tem mais ninguém, claro, não vi a criatura dormindo lá, esparramada no banco, né? Paguei tudo, tranquei a igreja e foi embora. E ele ficou lá trancadinho dentro da igreja à noite. Então, viu, eu aprendi com José e Maria, tá bom? Que eles fizeram isso com Jesus também, largaram Jesus na igreja. Largaram Jesus na igreja e demoraram 3 dias para achar Jesus. 3 dias. Olha só, pior que eu, hein? Eu demorei uns 30 minutos, né? Mas eles não tinham celular, eu tinha, né? Então, mas o interessante dessa passagem, que eu acho bacana, que um detalhezinho muito pequeno, mas que é importante para nós. Quando ele fala assim, ele foi com eles para Nazaré, quer dizer, voltou para Nazaré, levou uma bronca, né? E ele era obediente e tal, e aí fala assim, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. É engraçado que fala, sua mãe guardava, não é o pai.
O pai acho que estava ocupado com um monte de coisa, né? O pai estava pensado na caravana, na conta do camelo, no se vai chover, se vai fazer sol, o que ia acontecer, né? Mas a mãe guardava todas as coisas do seu coração. A mãe prestava atenção nesses detalhes do crescimento de Jesus, no que Jesus falava, no que Jesus expressava. Ela guardava tudo isso. Aliás, quando o anjo anuncia, né, e começa tudo a acontecer, a palavra fala várias vezes, e ela guarda tudo no seu coração. Então a mãe faz isso, ela guarda as coisas no seu coração e ela vai nutrindo, ela vai cuidando daquela criança, daquele filho. E Jesus cresce forte, cresce sábio, e eu acho que isso tem muito a ver com a educação, com a criação que ele tem da sua mãe. E do seu pai também, é claro. Porque nós não crescemos apenas fisicamente, né? O nosso crescimento não é só físico, nós crescemos espiritualmente também. Então, é bacana um detalhe aqui, eu gosto muito outro detalhezinho que quando Paulo escreve para Timóteo, lá no comecinho da segunda carta, a gente passa desapercebido também, mas olha que interessante isso aqui. 2 Timóteo 1,5. Ele fala assim: eu recordo-me da sua fé não fingida, a sua fé, Timóteo, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Por que será que Paulo está mencionando isso, a fé que a mãe de Timóteo tinha e que a avó de Timóteo tinha? E aí ele completa falando: estou convencido de que também habita em você. Em outras palavras, você tem a fé que a sua mãe tinha, você tem a fé que a sua avó tinha. E nós vemos aí claramente essa fé sendo passada de geração em geração. As mães passando para os seus filhos a sua fé. E isso é lindo. A verdade é que as mães, historicamente, mostrando aqui desde a igreja primitiva, são modelo de fé para os filhos. Ah, mas esse não é papel dos pais? Deveria, mas esse é assunto para outro dia. Um outro dia nós vamos conversar por que os pais não têm assumido esse papel, né? Mas historicamente nós vemos que as mães têm esse papel e elas assumem esse papel muitas vezes melhor do que os pais. Por quê? Como Maria, elas guardam as coisas no seu coração, elas têm uma sensibilidade, elas olham, elas percebem algumas coisas e elas interagem com seus filhos com mais naturalidade, com mais amor, com mais cuidado. O pai às vezes é meio estabanado, é meio bruto, ele chega, ele exige, ele obriga, ele briga. Né? Eu vejo lá em casa, às vezes eu sou, né? Olha lá o Victor lá fazendo careta. Eu chego reio, né? Aí depois eu vou para o quarto e fico assim: nossa, será que eu fui duro demais, né? Aí a Carla vai lá: oh meu príncipe, oh meu bebê, memê, né? Então um bate, o outro alisa, né? Mas as mães têm esse papel, historicamente. Elas alimentam os seus filhos espiritualmente. Elas ensinam a orar, elas ensinam a ler a Bíblia, né? Elas ensinam a ter fé. Aliás, às vezes eu ouço umas barbaridades por aí, gente, olha, não me entendam mal, tá? Mas às vezes eu vejo casal cristão falando assim: não, meu filho, quando ele crescer, ele decide a fé dele. Hã? Se você pensa assim, então você ainda não entendeu o que é o cristianismo, você não entendeu nada. Me desculpa. Então vamos ter uma conversa tete a tete, depois você me chama, a gente marca uma reunião para eu te explicar o que significa ser cristão. E para você entender que na verdade não há uma opção para nós, essa é a nossa vida. Então você falar para o seu filho: quando você crescer você decide, não é que você vai decidir por ele, mas eu vou fazer todo o meu possível para mostrar para ele o caminho, para mostrar o caminho. É lógico que é ele quem vai decidir, mas eu não vou largar isso ao acaso. Vocês estão entendendo a diferença? Você não vai deixar ao acaso: será que meu filho vai ser cristão? Vai depender dele, lá na frente ele resolve. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ele tenha um encontro genuíno com Jesus. E que ele assuma essa fé como dele, não como a fé do meu pai, a fé da minha avó. É a minha fé. Mas eles me influenciaram, eles me ensinaram, eles me conduziram na direção certa. Vocês estão entendendo? Então isso é muito sério, gente. Esse é o papel dos pais. E eu vejo isso na vida das mães com muito mais intensidade. Muito mais intensidade. Essa capacidade de interagir e de influenciar e trazer
para perto de Deus. E isso acontece muito por causa do terceiro motivo que nós precisamos das mães. Que agora a gente vai sair um pouquinho desse fisiológico, porque o dar à luz e o fazer crescer é uma coisa muito fisiológica, né? Uma coisa muito, me desculpem aí, mas animal, não é? Que até os animais fazem isso, dão à luz, fazem crescer, alimentam, amamentam. Então isso é bastante fisiológico. Mas há dois aspectos muito importantes que não tem nada a ver com o fisiológico, que agora tem a ver com o espiritual. O terceiro motivo, e esse vai assustar alguns de vocês, talvez alguns mais tradicionais fiquem escandalizados, mas segura as pontas aí, tá? O terceiro motivo é o seguinte: Deus criou as mães para que soubéssemos como Ele é. Deus criou as mães para que nós pudéssemos ter uma melhor imagem de quem Ele é, de quem Deus é. Sabe, lá no Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E eu sei que a maior parte da Bíblia foi escrita por homens, então é claro que há um viés bastante masculino, um viés bastante masculino, né, em tudo que foi escrito. A cultura judaica era uma cultura patriarcal, então ela sempre valoriza o que o homem faz. O homem é sempre o centro da história, tá? Mas nós precisamos entender que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele faz essa separação de sexos por algumas razões que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a primeira dela é a reprodução. Mas Deus não está preso a isso, porque Deus é completo. Então tem gente que entende mal, fala assim: então Deus é homem e mulher. Não, Deus não é homem e mulher, gente. Deus é Deus. Só isso. Deus é Deus, Deus é completo. Nós somos incompletos. Deus não. Deus é Deus. Para Ele não tem isso. É difícil para a gente compreender porque a gente quer medir. É que nem a gente falar, uma semana. Para Deus não tem uma semana, Deus é eterno. Ele é completo, Ele está em todo o tempo. Né? A nossa cabeça tem dificuldade de compreender isso, mas nós precisamos entender que, igual alguém assistiu a Cabana aqui? Alguém assistiu a Cabana? Assistiu a Cabana? Um monte de gente assistiu a Cabana e ficou escandalizado, porque, aviso de spoiler, lá na Cabana Deus se manifesta como uma mulher. Oh, nossa, Deus mulher, Deus não pode ser mulher, porque a Bíblia diz, porque... Meu querido, o ser mulher está contido em Deus. Lembra da matemática? Está contido, tinha aquela chave assim, né? Está contido. Deus é tudo, é pleno. E se Ele quiser se manifestar como mulher, Ele pode. Mas Ele pode. Porque Ele pode, porque Ele é onipotente. O problema é que a gente sempre pensa em Deus como Pai, porque o próprio Jesus se refere a Ele como Pai, e de fato Ele é Pai, Ele é Pai. Mas Ele não é um Pai como nós, Ele não é um Pai como eu e você, com falhas, com dificuldades, com fraquezas, incompleto, que precisa da mãe do seu lado para completar, né? Nós temos as nossas dificuldades. Por isso nós precisamos de alguém do nosso lado. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Mas Deus é um Pai completo, é um Pai total, Ele tem todos os atributos da paternidade que na nossa vida estão divididos entre pai e mãe, estão entendendo? Então vamos supor, você é A, tua esposa é B. Né? Vocês juntos são um casal, que a Bíblia fala que são o quê? Um. Deveríamos ser um, porque as minhas forças com as suas forças vão dirimir as suas fraquezas e as minhas fraquezas, ou seja, nós dois juntos somos um, e como um, nós somos mais fortes, nós somos um casal. Deus já é um, Deus já é completo, então Deus já é pai e mãe, Deus é tudo, Deus está completo. Começando pelo fato de que Deus é amor. Então, quando nós olhamos para os atributos de Deus,
nós vemos que ele tem todos eles, né? E isso é distribuído em nós. Alguma coisa nas mulheres, alguma coisa nos homens. E nós olhamos para as mulheres, nós vemos atributos muito fortes nas mulheres, muito fortes. Alguém quer falar alguns aí? Quais são os atributos divinos que nós vemos nas mulheres? Alguém quer falar? Me ajuda. O que a gente vê nas mulheres? Amor, que mais? Que mais que a mulher tem mais do que o homem, normalmente? Cuidado, compreensão, carinho, que mais? Consolo, né? Longanimidade, não sei nem o que isso significa, mas deve ser algo bom, né? Paciência, prudência, quem falou prudência? Prudência, coragem, força. Dói dar a luz ou não? Estão entendendo? São atributos divinos que se manifestam na mulher. Mas o homem também tem isso. O homem também tem outras coisas. O ponto principal é o seguinte: Deus está profundamente presente, representado nas mães. Nas mães. E nós, filhos, todos nós somos filhos, na verdade, precisamos de ambos. Às vezes a gente pensa assim, o menino cresceu sem pai, vai ter problema. Mas se o menino crescer sem a mãe, ele vai ter mais problema ainda. Sabia disso? Isso é provado por pesquisa, por isso que normalmente no divórcio a tutela acaba ficando com a mãe. É mais prejudicial uma criança crescer sem mãe do que sem pai. Porque os atributos divinos na vida da mãe suprem muito mais as necessidades de afeto dessa criança. Então nós precisamos de ambos. E por isso o ponto principal do casamento é o ser um. O principal do casamento, gente, é que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Uma só carne. Porque quando nós juntamos as nossas forças, nós combinamos os nossos melhores atributos, nós, como casal, formamos a melhor imagem de Deus que os nossos filhos vão ter aqui na terra. O casal. Eu sei que isso rompe um paradigma, que a gente sempre pensa assim, não, o pai é a figura de Deus. Sim, a mãe também. A mãe também. E quando junta esse casal, e esse casal é um, o seu filho consegue ver o mais próximo do que Deus é. O mais próximo. E é por isso que o inimigo ataca tanto o casamento. É por isso que é tanto divórcio, é por isso que é tanta briga, tanta separação. Porque tudo que o inimigo não quer é que o seu filho tenha uma imagem apropriada de Deus. É o que o diabo mais teme. Porque se o seu filho tiver uma imagem apropriada de quem Deus é, ele não vai ter dificuldade de amar a Deus. Sabia? E quando alguém falar para ele que Deus é Pai, aliás, talvez, desculpem a minha gramática, mas talvez a gente deveria passar a falar Deus é paz, não de paz, é país, né? Pai, quer dizer, porque pai e mãe estão contidos em Deus. Ele não vai se assustar, porque ele vai falar, puxa, eu vejo isso na vida dos meus pais, eu vejo o amor, eu vejo a compreensão, eu vejo o apoio, eu vejo o afeto, eu vejo a fidelidade, o carinho. Eu entendo quando você fala que Deus é amor, porque eu vejo amor. E é por isso que o inimigo ataca tanto os casais, ataca tanto as famílias. Quando você, mãe, e você, pai, são um, seus filhos veem Deus. Então, pense nisso, pense nisso. Por último, para acabar, Deus nos deu as mães. Vou até tomar uma água, porque esse é grave, hein? Esse aqui é tenso. Precisava ter um... Deus nos deu as mães para serem exemplo da sua graça.
Dentre todos os atributos de Deus que a gente viu no capítulo anterior, aí, viu no ponto anterior, esse aqui está contido no ponto anterior, é mostrar quem Deus é. Mas eu destaquei, de tudo que Deus é, destaquei só esse. Porque esse é um especial, que a maioria de nós tem dificuldade de compreender. A maioria dos cristãos tem dificuldade de compreender a graça. Né? O que é graça? É você receber algo que você não merece, algo bom. É você receber algo bom sem merecer. É você ser perdoado. É você ser aceito com as suas falhas, com as suas dificuldades. Isso é graça. E as mães são um exemplo da graça de Deus. São um exemplo. Não que os pais não tenham graça. Tem pai que é meio sem graça, né? Mas as mães são insuperáveis nesse quesito. Vocês já repararam quando tem aí alguma... Como é que chama aqueles negócios que tem em penitenciária? Quando tem uma rebelião. Tem uma rebelião na penitenciária. E está aquele tiroteio, está aquela coisa toda. Você olha, passa as câmeras, filmam assim. Tem aquela mulherada do lado de fora, tudo ali contrita, chorando, desesperada. São as mães. Algumas esposas. Mas na maioria são as mães, preocupadas com seus filhos. Mas você fala, mas o cara é bandido, o cara é criminoso, o cara é assassino, e a mãe está lá. A mãe está lá, porque ele é filho dela. E ela ama. Ela ama incondicionalmente. Ah, Eli, mas tem mãe. Há exceções, eu sei. Gente, para tudo tem exceções, tá? Nós não estamos falando das exceções. Estamos falando da maioria, que ama, a despeito do que o filho fez. Ela ama, ela sofre, ela sente. E de verdade, gente, sou eu falando, tá? Mas eu creio que, além do amor de Deus, não há amor maior do que o amor da mãe por um filho. Sabia? Não há, naturalmente falando. Não, eu amo o meu marido mais, porque você decide amá-lo mais. Mas o filho é natural, é algo que vem de dentro. Ninguém decide amar o filho, você ama e pronto. A hora que aquela coisinha enrugada nasce. Eu lembro quando o Victor nasceu, aquele ser, um cara de joelho, todo vermelho, né? E eu catei aquela criaturinha gorda. Quantos quilos ele tinha mesmo, amor? 4,60? 4,60 kg, 50 centímetros? Né? 50 centímetros, 4,60 kg. Naquele momento eu entendi o que é amar. Naturalmente. E eu sou pai. Imagina ela que carregou e que sentiu o peso e o chute, e a expectativa, e a tensão, e o medo, porque antes do Victor nós perdemos 2 bebês, e medo, será que vai dar, será que não vai dar, o que vai acontecer? Mãe ama, ama, ama. Representa a graça de Deus, e Paulo ele dá um outro detalhezinho meio perdido, lá em Coríntios. Quando Paulo está escrevendo para os Coríntios, né, ele fala o seguinte: vocês são uma carta de Cristo, uma correspondência de vocês, são uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que Paulo está falando é o seguinte: você tem o poder de apresentar para o seu filho quem Cristo é. Você é um representante, você carrega a carta, a mensagem de Cristo na vida dos seus filhos. Você é essa carta. Você pode demonstrar amor incondicional, você é capaz de fazer isso. Quem é capaz de amar incondicionalmente? Todos nós somos condicionais. Eu amo você quando você faz o que eu gosto. Mãe não, mãe ama incondicionalmente. Ela pode até ficar com raiva, ela pode até brigar, mas ela continua amando. Ela continua amando. Acima da razão. Acima da razão. Como Deus faz conosco. Como Deus nos ama, a ponto de se entregar. Deus nos amou a ponto de se entregar na cruz.
E as mães se amam os filhos a ponto de se entregar, elas entregam o corpo, elas entregam a carreira, o tempo, a privacidade, poder ir no banheiro sossegado. Entrega tudo, é ou não é? Cabeleireiro, nevermore, baby. Só quando tiver mocinho, né? E não vão receber nada em troca, vão receber às vezes um beijo, um abraço, um dia das mães, um cartãozinho, uma rosinha, né? É isso. É isso. Isso é a manifestação da graça de Deus. É graça de Deus. E mais, mães perdoam. Mães perdoam. Ixi, eu não vou nem falar quantas vezes eu aprontei e minha mãe perdoou. Está ali minha mãe. Mães perdoam. Ah, porque a Eli, de novo, não estou falando das exceções. Estou falando da maioria. As mães amam. As mães perdoam. Perdoam como Deus nos perdoa. Como Deus nos perdoa. Você pisa na bola, você se arrepende, você sofre as consequências, você pede perdão. Deus te perdoa. Ele sempre nos perdoa. Não significa que não haverá consequências, vai haver consequências sim. Porque Deus é um Deus justo, inclusive para permitir que haja consequências. E o problema com as mães, às vezes, é que elas amam tanto e perdoam tanto que elas não deixam os filhos sofrer as consequências. Daí é um outro problema, né? Porque aí o moleque cresce achando que pode tudo, né? Aí um dia descobre que não, né? Mas esse é um capítulo para um outro dia. Mas as mães perdoam e elas não abandonam seus filhos, como Deus não nos abandona. Bom, agora talvez você esteja pensando, Eli, isso é tudo muito lindo, isso é tudo muito maravilhoso, mas você não conhece a minha mãe. Você não sabe o que ela fez. Você falou das exceções, minha mãe é uma exceção. Talvez você esteja pensando isso. Se você soubesse o que minha mãe fez, o que ela nos abandonou, não sei o quê. Então, queria dizer para vocês o seguinte, é verdade, eu não sei. Não sei mesmo. Não tenho intimidade a esse ponto, não sei a história de cada um de vocês. E é difícil para mim saber nesse sentido, porque eu tenho uma mãe maravilhosa, tá? Não estou falando só porque a mãe está aqui, não, mas quando eu tenho que zoar, eu zoo também, né, gente? Vocês sabem, quando é para pegar no pé, eu pego também. Mas minha mãe carregou o piano, trabalhou 3 turnos para educar a gente, para trazer a gente até onde a gente chegou. Mas eu tive uma experiência muito ruim com o meu pai, que a maioria de vocês já sabe. Meu pai tem uma história diferente. Ele não era um homem mau, não foi um homem ruim, mas ele tinha um problema muito grave e com 8 anos quando eu tinha 8 anos, né, 7, 8 anos mais ou menos, né, ele foi embora. E de lá para cá, assim, nunca mais a gente se via uma vez por ano, porque a minha mãe nos levava para São Paulo de trem, lembra do trem? Tinha de trem para São Paulo, para visitar o meu pai. Então eu cresci sem o meu pai e carregando uma mágoa, um ressentimento em relação a isso. E eu achava até que eu era meio que assim, imune, né? Eu tinha uma atitude meio do tipo, foi embora, o problema é dele, azar, também não estou nem aí, não faz diferença, eu me viro, estou bem como eu estou e tal. Até um dia que eu estava preparando uma pregação para o Dia dos Pais, e naquele dia Deus falou comigo. E Deus me mostrou algo que eu nunca tinha pensado antes, que mais do que eu sofri pela ausência do meu pai, ele sofreu pela minha ausência. E num determinado momento eu comecei a me imaginar sem os meus filhos. Eu comecei a imaginar como é que ia ser a minha vida se eu fosse obliterado dos meus filhos, se eu fosse por uma enfermidade, ou por um vício, ou por um problema muito grave, ou por um crime, ou algo horrível que eu fizesse, se eu fosse forçado a viver longe dos meus filhos. E naquele momento eu descobri que esse seria o pior castigo da minha vida.
E eu descobri que eu estaria disposto a perder tudo, menos a minha família. E aí eu entendi que o meu pai perdeu tudo, inclusive a família. E naquele momento eu entendi um pouquinho, acho que não dá para a gente entender com plenitude, mas um pouquinho da dor que ele sentiu. Porque só de imaginar isso me doeu muito. E eu fiquei muito quebrantado com essa ideia de que, meu Deus, imagina hoje eu ter tudo arrancado, ter os meus filhos tirados de mim, e falado, não, agora você vai morar nesse lugar e você não vai mais ver os seus filhos, e não há internet, não há Skype, não há sequer telefone, não há meio de comunicação. Você vai ficar isolado, longe dos seus filhos, você não vai vê-los crescer. E eu entendi um pouco dessa dor. E eu percebi que ele talvez não fosse incapaz no seu físico ou na sua inteligência, mas ele era emocionalmente incapaz de fazer algo diferente. Ele era incapaz de se auto-regenerar. Hoje a gente vê os filmes aí, né? O Deadpool, Homem-Aranha, eles têm um fator de regeneração. O que é? Ele se fere, ele se auto-regenera, ele se auto-conserta. Meu pai não era assim. Ele não tinha essa capacidade. Ele precisava de alguém que o ajudasse. E naquela época, a igreja não ajudou e a família não tinha condição nenhuma. Ninguém tinha condição de ajudar. O que eu concluí então? Que ele foi, sim, culpado por muitas coisas, culpado de muitas decisões ruins, atitudes ruins, poderia ter escolhido diferente, mas em última análise, meu pai foi uma vítima, tanto quanto foi minha mãe e os meus irmãos e eu. Ele foi uma vítima. Todos nós fomos vítimas daquele plano do diabo de destruir a família. E a igreja, na época obtusa, não via nada disso. Só condenava. Como muitas até hoje fazem. Mas a boa notícia é que o diabo foi derrotado. Porque o dia que eu compreendi tudo isso, eu fui capaz de perdoar o meu pai. E eu fui capaz de compreender muita coisa que eu não compreendia antes. E eu fui capaz de entender um pouco do que ele passou, e isso me curou. Isso me curou. E me capacitou a ser um pai diferente. E por isso o diabo foi derrotado. Porque nós rompemos esse ciclo. Nós passamos uma régua, falamos, isso foi até aqui, daqui em diante, não mais, porque Jesus entrou nessa história, e Jesus nos liberta, então o diabo está derrotado, ele está envergonhado. E o meu pai, quando ele faleceu reconciliado com a família, em paz com a família. Né? E esse processo todo me levou a compreender duas coisas muito importantes, que eu acho que podem ajudar você. Primeiro, que eu sentia falta do meu pai, muito mais do que eu imaginava. Eu achava que eu não precisava dele. Mas de repente eu percebi que não, que eu precisei sim. E que havia uma dor a ser chorada, havia um sentimento a ser tratado. E eu tinha que parar de me esconder atrás daquela máscara, atrás daquela casca que falava assim, eu me resolvo, eu não preciso, eu estou bem. Tanto faz. Eu tinha que reconhecer isso. Não é verdade. Eu precisei dele. Eu precisei dele e ele não estava lá. E isso gerou uma ferida. E agora eu vou tratar dessa ferida em nome de Jesus. Segunda coisa, eu fui capaz de perdoá-lo. Eu fui capaz de perdoá-lo. Porque eu entendi que por mais que ele tenha tomado decisões péssimas, horríveis, ruins, ele foi vítima de uma cilada, como todos nós, e ele teve que pagar um preço, e eu e minha mãe e meus irmãos estávamos incluídos nesse preço. Mas ele foi uma vítima, tanto quanto nós.
Então, meus queridos, talvez a sua mãe, voltando às mães, estou contando a história do meu pai para transferir para a sua mãe. Talvez, só talvez, a sua mãe não seja tudo isso que eu falei hoje. Talvez a sua mãe não tenha sido a imagem de Deus presente na sua vida. Talvez a sua mãe não tenha sido graciosa, misericordiosa. Talvez ela não tenha cuidado de você. Talvez você tenha sido abandonado pela sua mãe. Conheço pessoas que foram abandonadas pela mãe. Se esse for o seu caso, eu sinto muito, porque eu sei que isso é muito difícil. Mas eu quero te dizer algo. A sua mãe também é uma vítima. Ela também é uma vítima. E por mais terrível que a sua infância possa ter sido, por mais só que você tenha se sentido, por mais dor que você tenha sentido, você pode ter certeza que foi terrível para ela também. Porque gente feliz não causa infelicidade dos outros. Ninguém acorda e fala, nossa, eu estou tão feliz hoje, deixa eu deixar alguém miserável então, né? Você quer que as pessoas sofram porque você está sofrendo. Você faz as pessoas sofrer porque você está sofrendo. Os nossos pais são vítimas de um engano, de uma história, de uma educação. E porque eles são vítimas, eles fazem outras vítimas. E nós precisamos compreender isso, para a gente romper com esse ciclo. Passar a régua, falar daqui para frente é tudo diferente. Daqui para frente é tudo diferente. Então, você pode ter certeza, se você se sentia só, se você sentia dor, sua mãe sentia só, sua mãe sentia dor. E hoje, o que ela mais precisa é do seu perdão. O melhor presente que você pode dar para sua mãe é o perdão. É o perdão. O melhor presente que você pode dar para si mesmo é o perdão. Porque o perdão vai te libertar para se tornar o pai ou a mãe que Deus planejou que você seja. Mas enquanto você carregar um ressentimento contra a sua mãe, dor, frustração, você não vai ser capaz. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Ou talvez você é mãe e você ouviu tudo isso que eu falei e pensou assim, lascou. Então eu represento Deus. Eu gostava de cutucar o meu marido, falar que ele é o sacerdote do lar. Agora eu venho aqui para esse cara falar que eu também sou. Lascou. Eu tenho que representar a graça de Deus, mas eu sou tão braba. Conhece mulher braba? Lá no Nordeste deve ter um monte nessa aula. E eu tenho que representar graça, misericórdia, compaixão, amor incondicional. Não vou mais poder falar, te pega, moleque! Espera teu pai chegar para tu ver. Não vou mais poder falar isso. Se você se vê nessa situação, e eu acho que a maioria de nós se vê nessa situação, para você o desafio é outro. É um pouco mais fácil do que o desafio anterior, mas ele também não é tão fácil assim. Mas o desafio é: busque no Senhor, mas também na igreja, nas pessoas, a capacitação para a sua vocação. Capacitação para a sua vocação. Nenhum de nós nasce sabendo, gente. Ninguém nasceu sabendo. Sueli, quando nasceu, o Fernando, que é o primeiro, né? Você já tinha um manual de como criar os filhos? Não. Nenhum de nós nasceu sabendo. Tá? Estourei o tempo. Meu Deus, tem que correr. Então não se culpe por não ter todas as respostas. Tá? Não precisa se sentir culpado. Nossa, mas eu não consigo, eu não faço do melhor jeito.
Não se sinta culpado, mas não se acomode com a sua humanidade. Eu não gosto, tem uma coisa que me irrita, é quando alguém fala assim, eu sou apenas humano. Eu falo, você é apenas um humano com inteligência para entender os seus próprios erros e superá-los, e aprender e crescer. Tá? Então não se acomode nessa posição do eu sou apenas humano. Ou aquela outra que é ainda pior, olha para Jesus, não olha para mim. Vocês sabem o que eu acho disso, né? Você não sabe a resposta? Pergunte para alguém. Pergunte para alguém. Eu tenho visto, às vezes, na igreja, gente muito arrogante. Eu ia até dar uns exemplos, mas não vai dar tempo. Que acha assim, eu sei, eu faço, e não aceita conselho, não aceita ajuda. Tem dúvida? Conversa com alguém. Se aproxime de alguém. Criar filhos não é tarefa de um homem ou de uma mulher só. Carla e eu, desde que as crianças nasceram, a gente sempre contou com a ajuda dos amigos. Sempre, até hoje. É ou não é? Quem é da minha intimidade sabe. Quantas vezes eu vou conversar com o Gilmar, né, o Victor, né? Ou o Saulo, agora com o Thomas, chego no Fabrício, né? O Thomas está aqui, ajuda o Thomas ali e tal. Nós temos que se unir, nós temos que ser juntos, porque nós somos uma família, nós estamos juntos nessa. E nós sabemos o caminho, gente. Sabemos o caminho é Jesus. E Jesus nos mostra como fazer. Ele nos ensina, e quando a gente está junto, a gente cresce junto, e a família cresce junto, e todo mundo fica melhor, todo mundo fica feliz. Então, aceite a instrução, busque a instrução, busque melhorar, busca no Senhor. Puxa vida, como que eu demonstro graça na minha casa? Como é que eu demonstro misericórdia? Como é que eu posso demonstrar quem é Deus, junto com meu esposo? Busca no Senhor. Você já deu à luz, teu filho já cresceu. Agora essas duas primeiras partes já estão feitas. Agora são as duas segundas partes. Busque isso. E a igreja está aqui para te ajudar, para caminhar com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã tão linda, esse dia bonito que o Senhor nos deu, e por essa celebração do Dia das Mães. Nós sabemos que é apenas uma data no calendário, Deus, mas ela representa muito para nós, porque nós amamos as nossas mães. E nós cremos que o Senhor fez a mulher tão especial, Pai, tão especial, e a capacitou a trazer vida, a dar à luz, a gerar filhos, e isso é algo maravilhoso, Pai, além da nossa compreensão. Nós só conseguimos ter uma ideia do que isso significa, Pai, mas eu creio que há muito mais ainda. Então nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor fez assim. E o Senhor permitiu que fosse assim, e o Senhor confiou às mães os seus filhos, que são teus filhos também. Então nós te louvamos, Pai, por essa manhã, por esse dia, e por essas mães. E pedimos que o Senhor esteja cada dia mais as abençoando e as capacitando a ser essa imagem do Senhor, a ser a representação da Tua graça, a representação do Teu amor nos seus lares. Que em nome de Jesus, Pai, os seus filhos possam ver em suas mães, juntamente com os seus pais, a imagem, a representação de quem o Senhor é, e que eles vejam algo bom, que eles vejam amor, que eles vejam graça, que eles vejam perdão e misericórdia, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos nessa manhã, agradecidos. Leva-nos agora, Pai, em segurança para os nossos lares e abençoa essas reuniões de família que estão acontecendo no Brasil inteiro, que haja paz, que haja confraternização, que haja manifestação do Teu amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.